Ouvido leitor audiolivros. A Metamorfose de Franz Kafka, parte 2. Gregor acordou de seu sono pesado, quase que um desmaio, ao anoitecer. Certamente teria acordado logo depois, sem qualquer perturbação, pois sentia-se suficientemente descansado e desperto, apesar de parecer-lhe que passos apressados e um fechar cuidadoso da porta que dá para o corredor o haviam acordado. O brilho dos postes de luz elétrica iluminava palidamente o teto e as partes mais altas dos móveis, mas na parte mais baixa, ao redor de Gregor, estava escuro. Impeliu-se devagar em direção à porta, ainda tateando desajeitadamente com suas antenas, as quais estava aprendendo a dar valor pela primeira vez, para verificar o que estava acontecendo. Seu lado esquerdo parecia ser uma única cicatriz longa, esticada de forma desagradável, e ele precisava mancar sobre suas 2 fileiras de patas. Ademais, uma pequena pata havia sido seriamente machucada durante um incidente matutino. Era quase um milagre que só uma havia sofrido, e era arrastada inanimadamente atrás dele. Perto da porta, ele reparou pela primeira vez no que o havia de fato atraído até lá. Era o cheiro de algo para comer. Pois lá estava uma tigela cheia de leite com açúcar, na qual flutuavam pequenos pedaços de pão branco. Ele quase riu de alegria, pois agora tinha muito mais fome do que pela manhã, e imediatamente enfiou sua cabeça no leite, quase até os olhos. Mas logo retirou-a, decepcionado, não só porque era difícil para ele comer, devido ao seu lado esquerdo sensível, e ele só conseguia comer se todo o seu corpo ofegante trabalhasse de forma coordenada, como também porque o leite, que antes havia sido sua bebida preferida e que sua irmã havia certamente colocado lá para aquele motivo, não o apetecia mais de forma alguma. Deu as costas para a tigela, quase que com aversão, e rastejou de volta para o meio do quarto. Na sala, como Gregor viu através da rachadura na porta, a luz a gás estava acesa, mas enquanto que em outras ocasiões, naquele período do dia, seu pai estava acostumado a ler o jornal da tarde em voz alta para sua mãe, às vezes também para sua irmã, naquele momento, nenhum som era audível. Talvez essa leitura em voz alta, sobre a qual sua irmã sempre comentava e escrevia para ele, houvesse saído da rotina geral da família recentemente. Mas tudo estava tão silencioso, apesar do fato de o apartamento certamente não estar vazio. Que vida quieta que a família leva, disse Gregor para si mesmo, e conforme encarava fixamente a escuridão, à sua frente, sentiu um grande orgulho de poder propiciar esse tipo de vida em um lindo apartamento como este para seus pais e sua irmã. Mas como as coisas seriam agora que toda tranquilidade, toda prosperidade, todo contentamento havia chegado a um horrível fim? Para não se perder nesse tipo de pensamento, Gregor preferiu colocar-se em movimento e rastejou para cima e para baixo em seu quarto. Uma vez, durante a longa noite, uma porta lateral e depois a outra porta foram abertas só um pouquinho e rapidamente fechadas novamente. Presumivelmente, alguém precisava entrar, mas depois mudou de ideia. Gregor imediatamente posicionou-se perto da porta que dava para a sala, determinado a fazer o visitante hesitante a entrar, de um modo ou de outro, ou pelo menos descobrir quem poderia ser. Mas a porta não se abriu novamente e Gregor esperou em vão. Mais cedo, quando a porta estava trancada, todos queriam entrar para vê-lo. Agora, quando ele havia aberto uma porta, e quando as outras haviam obviamente sido abertas durante o dia, ninguém mais veio, e as chaves estavam colocadas nas fechaduras pelo lado de fora. A luz da sala de estar só foi apagada tarde da noite,
e ficou fácil perceber que seus pais e sua irmã haviam estado acordados todo esse tempo, pois era possível ouvir claramente os três se afastarem nas pontas dos pés. Agora, Gregor tinha certeza que ninguém mais viria vê-lo até amanhã chegar. Assim, tinha um longo tempo para pensar, sem ser perturbado, sobre como deveria reorganizar sua vida do zero. Mas o quarto espaçoso e com o pé direito alto, no qual era compelido a ficar deitado sobre a barriga no chão, o fazia ficar ansioso, sem que ele pudesse descobrir o motivo, pois havia vivido naquele cômodo por 5 anos. Com um giro quase que inconsciente, e não sem um pouco de vergonha, rastejou para debaixo do sofá, onde, apesar do fato de que suas costas estavam um pouco espremidas e ele não conseguia mais levantar a cabeça, sentiu-se bem confortável e só ficou aborrecido por seu corpo ser largo demais para caber completamente debaixo dele. Ali ficou a noite inteira, a qual passou parte em um sono raso, do qual sua fome o acordou constantemente com sobressalto, e parte em um estado de preocupação e esperanças nebulosas, tudo o que o levou à conclusão de que, por enquanto, teria que permanecer calmo e com paciência e grande consideração, pois sua família teria que tolerar os problemas que, em sua atual condição, ele estava obrigado a causar a ela. Quando já era de manhã cedo, ainda quase noite, Gregor teve a oportunidade de testar o poder das decisões que havia acabado de tomar, pois sua irmã, vestida quase que por completo, abriu a porta que dava para o seu quarto e olhou ansiosamente para dentro. Não o encontrou imediatamente, mas quando reparou nele sob o sofá, por Deus, ele tinha que estar em algum lugar, pois não seria possível que saísse voando. Ela levou tamanho choque que, sem poder se controlar, fechou a porta bruscamente pelo lado de fora de novo. Contudo, como se estivesse arrependido do seu comportamento, imediatamente a abriu e entrou nas pontas dos pés, como se estivesse na presença de alguém seriamente doente ou de um estranho completo. Gregor havia colocado a cabeça para a frente logo na beirada do sofá e a observava. Será que ela repararia que ele havia deixado o leite intacto, não por causa de falta de fome, e traria algo diferente para ele comer, algo que lhe fosse mais adequado? Se ela não o fizesse por conta própria, ele preferiria morrer de fome do que chamar a atenção dela para esse fato, apesar de sentir uma vontade avassaladora de sair de debaixo do sofá, jogar-se aos pés de sua irmã e implorar a ela que trouxesse algo de bom para ele comer. Mas sua irmã reparou imediatamente com espanto que a tigela ainda estava cheia, com somente um pouco de leite derramado ao redor. Pegou-a prontamente, apesar de não tê-lo feito com as mãos desprotegidas, e sim com um pano, e levou-a para fora do quarto. Gregor estava extremamente curioso para saber o que ela traria em seu lugar, e imaginou de si para si diferentes situações. Mas nunca poderia ter imaginado o que sua irmã de fato fez, da bondade de seu coração. Ela o trouxe para testar seu paladar, uma seleção completa, toda espalhada em um jornal velho. Havia legumes envelhecidos e meio estragados, ossos do jantar da noite anterior, cobertos com um molho que havia quase que se solidificado, algumas uvas passas e amêndoas, queijo, que Gregor havia declarado estar intragável há 2 dias, uma fatia de pão seco, uma fatia de pão salgado com manteiga. Além de tudo isso, ela colocou no chão uma tigela, provavelmente designada definitivamente como sendo de Gregor, na qual ela havia colocado um pouco d'água. E guiada por sua natureza sensível, já que sabia que Gregor não comeria na frente dela, saiu rapidamente e até mesmo virou a chave na fechadura para que Gregor pudesse observar que poderia ficar tão confortável quanto quisesse.
Os pequeninos membros de Gregor zumbiam, por ser hora de comer. Suas feridas deveriam de todo modo ter sarado completamente. Não sentia qualquer impedimento nesse sentido. Estava espantado com isso e pensou em como há mais de um mês ele havia feito um pequeno corte no dedo com uma faca e como aquela ferida havia doído um pouco até anteontem. Será que agora serei menos sensível? Pensou, já chupando vorazmente o queijo que o havia atraído fortemente logo de cara, mais do que todas as outras comidas. Rapidamente, e com os olhos lacrimejando de satisfação, ele comeu, uma atrás da outra, aquelas comidas. Tanto o queijo, quanto os legumes e o molho, as comidas frescas em contraste, não lhe apeteceram. Não conseguiu aguentar o cheiro e chegou ao ponto de carregar as coisas que queria comer mais para longe. A hora que sua irmã girou ligeiramente a chave, como sinal de que ele deveria se afastar, ele já havia terminado há tempos e encontrava-se deitado preguiçosamente no mesmo lugar. O barulho o surpreendeu imediatamente, apesar do fato de que ele já estava quase pegando no sono, e ele rastejou de volta para debaixo do sofá. Mas custou-lhe todo o seu autocontrole ficar debaixo do sofá, ainda que pelo pouco tempo em que sua irmã esteve no quarto, porque seu corpo havia se enchido devido à farta refeição, e no espaço estreito ele mal conseguia respirar. Durante pequenos ataques de asfixia, ele olhou para ela com seus olhos ligeiramente protuberantes, conforme sua irmã, sem percebê-lo, retirava com uma vassoura não só os restos, como também as comidas que Gregor nem havia tocado, como se também elas agora estivessem inutilizadas, e jogava tudo rapidamente em um balde, o qual fechava com uma tampa de madeira e levava para fora do quarto. Ela mal havia se virado quando Gregor se arrastou para fora, se alongou e deixou seu corpo se expandir. Gregor passou a receber sua comida deste modo todos os dias, uma vez pela manhã, enquanto seus pais e a criada ainda dormiam, e uma segunda vez após o almoço da família, pois seus pais estavam naquele momento como antes, dormindo um pouquinho, e a criada era mandada por sua irmã cumprir uma tarefa ou outra fora de casa. Certamente que eles não iriam querer que Gregor morresse de fome, mas talvez não aguentariam descobrir o que ele comia pessoalmente ao invés de ouvindo falar. Talvez sua irmã quisesse poupá-los do que possivelmente era somente um pequeno aborrecimento, pois eles já estavam sofrendo o suficiente. Que tipo de desculpa eles haviam usado naquela primeira manhã para fazer com que o médico e o chaveiro fossem embora, Gregor não tinha a menor ideia. Já que ele era incompreensível, ninguém, nem mesmo sua irmã, pensou que ele pudesse ser capaz de compreender os outros. E então, quando sua irmã estava no quarto dela, ele tinha que se contentar em ouvir de vez em quando seus suspiros e invocações aos santos. Foi só depois, quando ela havia de certa forma se acostumado com tudo, naturalmente nunca se cogitaria que ela se acostumasse completamente com a situação, Gregor às vezes captava um comentário feito com o propósito de ser amistoso, ou que poderia ser interpretado como tal. Bom, hoje ele gostou do que comeu. Ela dizia, como se Gregor houvesse mesmo limpado o prato, enquanto que na situação contrária, que gradualmente acontecia com mais frequência, ela dizia tristemente: Agora tudo parou, de novo. Mas, apesar de Gregor não conseguir nenhuma informação nova diretamente, ele ouvia bastante coisa do cômodo ao lado e, assim que ouvia vozes, apressava-se em direção à porta relevante e apertava todo o seu corpo contra ela.
Principalmente nos primeiros dias, não havia nenhuma conversa que não fosse ligada a ele, de alguma forma ou de outra, ainda que só em segredo. Por 2 dias, em todas as refeições, discussões sobre o assunto eram ouvidas, em relação a como eles agora deviam se comportar, mas também falavam sobre o mesmo assunto nos períodos entre as refeições, pois havia sempre pelo menos 2 membros da família em casa, já que ninguém queria ficar sozinho, e não podiam deixar o apartamento completamente vazio sob nenhuma circunstância. Ademais, logo no primeiro dia, a criada, não ficou completamente claro o que e quanto ela sabia sobre o que havia acontecido, caiu de joelhos e implorou à mãe de Gregor que a demitisse imediatamente. E quando se despediu, uns 15 minutos depois, agradeceu a todos por sua demissão com lágrimas nos olhos, como se estivesse recebendo o melhor obséquio que já lhe havia sido feito. E, sem que ninguém lhe exigisse, fez um juramento amedrontado de não trair ninguém, nem ligeiramente. Agora, sua irmã tinha que se juntar à sua mãe para cozinhar, apesar de isso não causar muitos problemas, pois as pessoas não estavam comendo quase nada. Gregor os ouvia de novo, incitar uns aos outros a comer e receber sempre a mesma resposta: obrigada, já comi o suficiente, ou coisa parecida. E talvez eles houvessem parado de beber também. Sua irmã perguntava com frequência a seu pai se ele queria uma cerveja e se oferecia para pegá-la ela mesma de bom grado. E quando seu pai permanecia calado, ela dizia para remover quaisquer reservas que ele pudesse ter, que ela poderia mandar a esposa do zelador buscar. Mas então, seu pai finalmente respondia um não, veementemente, e nada mais era falado sobre o assunto. Logo no primeiro dia, seu pai pôs todas as circunstâncias e previsões financeiras perante sua mãe e sua irmã. De tempos em tempos, ele levantava-se da mesa e tirava do pequeno cofre que havia sobrado de seu negócio, que havia ido à falência 5 anos atrás, algum documento ou outro ou algum caderno. O som era audível, conforme ele abria a fechadura complicada e, após retirar o que estava procurando, fechava-a novamente. Estas explicações de seu pai eram, em parte, a primeira coisa agradável que Gregor tinha a chance de escutar desde sua prisão. Havia pensado que não havia sobrado nada para seu pai daquele negócio. Pelo menos, seu pai não havia dito nada a ele que contradissesse essa opinião. E, em todo caso, Gregor não havia perguntado nada a ele sobre isso. Na época, a única preocupação de Gregor era dedicar tudo o que tinha para permitir que sua família esquecesse, o mais rápido possível, a derrocada comercial que os havia lançado todos em um estado de total falta de esperança. E então, naquele momento, ele havia começado a trabalhar com uma intensidade especial e, de assistente, havia se tornado quase que do dia para a noite um caixeiro viajante que naturalmente tinha possibilidades inteiramente diferentes de ganhar dinheiro e cujo sucesso no trabalho havia se convertido imediatamente em comissões em espécie, as quais podiam ser colocadas sobre a mesa na frente de sua família surpresa e deleitada. Aqueles haviam sido belos dias, que nunca mais voltaram, pelo menos não com o mesmo esplendor, apesar do fato de que Gregor começou a ganhar tanto dinheiro que pôde cobrir as despesas de toda a família, o que de fato fez. Eles haviam se acostumado com isso, a família e Gregor também. Pegavam o dinheiro agradecendo e ele o dava de bom grado, mas não havia mais aquela afabilidade especial. Só sua irmã havia permanecido próxima dele, e era um plano secreto de Gregor enviá-la. Ao contrário dele, ela era apaixonada por música e sabia tocar violino extremamente bem, estudar no conservatório no ano seguinte, independentemente das grandes despesas que isso ensejaria e que seriam incorridas de outras formas. De vez em quando,
Durante as curtas estadias de Gregor na cidade, o conservatório era mencionado em conversas com sua irmã, mas somente como um lindo sonho cuja realização era inimaginável, e seus pais nunca ouviam essas expectativas inocentes com prazer. Mas Gregor pensava nelas com consideração escrupulosa e pretendia explicar a questão cerimoniosamente na véspera do Natal. Em sua atual situação, essas ideias banais passavam por seus pensamentos enquanto ele se espremia contra a porta para ouvir. Às vezes, em sua exaustão generalizada, não conseguia mais ouvir e deixava sua cabeça cair inerte contra a porta, mas imediatamente se recompunha, pois até mesmo o som baixinho que esse seu movimento causava era ouvido por dentro e fazia com que todos caíssem em silêncio. Lá vai ele de novo, dizia seu pai, depois de um tempo claramente virando-se em direção à porta, e só depois de um tempo a conversa interrompida era gradualmente retomada. Gregor, de forma clara o suficiente, pois seu pai tendia a se repetir com frequência durante as suas explicações, em parte porque já fazia tempo que não se preocupava com essas questões, e em parte porque sua mãe não compreendia tudo logo de primeira, Gregor descobriu então de forma clara o suficiente que, apesar de toda a má sorte, ainda havia sobrado uma fortuna dos velhos tempos, apesar de pequena, os juros sobre a qual, que não haviam sido tocados, tinham, neste meio tempo, gradualmente aumentado um pouco. Ademais, além disso tudo, o dinheiro que Gregor havia trazido para casa todo mês, do qual ele havia guardado só alguns florins para si mesmo, não tinha sido gasto por inteiro, e havia se tornado um pequeno capital. Gregor, atrás de sua porta, acenava alegremente com a cabeça, feliz com essas presciência e frugalidade inesperadas. Verdade, com esse dinheiro sobrando, ele poderia ter pago uma parte maior da dívida de seu pai com seu empregador, e o dia em que poderia ter se livrado daquele emprego estaria muito mais perto, mas agora as coisas estavam indubitavelmente melhores do jeito que seu pai as havia arranjado. No momento, contudo, esse dinheiro não era nem de longe suficiente para permitir que a família vivesse com os pagamentos dos juros. Talvez fosse o bastante para manter a família por 1 ou no máximo 2 anos, e só. Assim, totalizava somente um valor que não deveria ser retirado, e sim deixado guardado para uma emergência. Mas o dinheiro para se viver precisaria ser ganho. Seu pai era um homem saudável, apesar de velho, que não havia trabalhado nos últimos 5 anos e que, por isso, não poderia ser de muita valia. Ele havia tido, nestes 5 anos, que foram as primeiras férias de sua vida cheia de problemas e mal-sucedida, engordado consideravelmente e se tornado bastante pesado. E deveria agora, então, sua mãe trabalhar fora? Ela que sofria de asma, para quem andar pelo apartamento já era um grande esforço e que passava dia sim, dia não sobre o sofá, perto da janela aberta e respirando com dificuldade? Deveria sua irmã trabalhar para ganhar dinheiro? Ela que ainda era uma criança de 17 anos, cujo estilo de vida inicial havia sido tão aprazível, consistindo em vestir-se bem, dormir até tarde, ajudar com as tarefas de casa, participar de algumas poucas diversões modestas e, acima de tudo, tocar violino? Quando chegou a hora de falar sobre essa necessidade de ganhar dinheiro, Gregor inicialmente afastou-se da porta e jogou-se sobre o sofá de couro gelado ao lado da mesa, pois estava queimando com vergonha e tristeza. Frequentemente, passava a noite inteira deitado naquele sofá. Não dormia 1 minuto e só arranhava o couro por horas a fio. Realizava a difícil tarefa de empurrar uma cadeira para perto da janela. Então, subia no parapeito e, apoiado na cadeira,
inclinava-se em direção à janela para olhar para fora, obviamente com alguma lembrança da satisfação que isso lhe costumava trazer antigamente. Na verdade, dia após dia, ele percebia coisas com cada vez menos clareza, mesmo as que estavam próximas. O hospital do outro lado da rua, a visão frequente do qual costumava arrancar-lhe reclamações, não era mais visível de modo algum. E se não fosse pelo fato de que ele tinha plena consciência de que morava na silenciosa, porém completamente urbana Rua Charlotte, poderia ter acreditado que, de sua janela, olhava para uma desolação sem qualquer construção, onde o céu e a terra, ambos cinzentos, haviam se fundido e se tornado indistinguíveis um do outro. Sua atenciosa irmã deve ter reparado algumas vezes que a cadeira estava perto da janela. Então, depois de cada vez que limpava o quarto, empurrava a cadeira de volta contra a janela e ainda deixava o vidro interno aberto. Se Gregor pudesse falar com sua irmã e agradecê-la por tudo que tinha que fazer por ele, ele teria tolerado sua ajuda com maior facilidade. Mas, do modo como as coisas estavam, era um sofrimento para ele. Sua irmã, deve-se admitir, buscava encobrir todo o embaraço o máximo possível, e conforme o tempo passava, naturalmente obteve mais sucesso. Mas, com a passagem do tempo, Gregor também passou a entender tudo com mais clareza. Até mesmo a entrada de sua irmã no quarto era terrível para ele. Assim que ela adentrava, corria direto para a janela, sem parar para fechar a porta, apesar de ter, em outras ocasiões, muita consideração em poupar os outros a visão do quarto de Gregor, e abria a janela de supetão com as mãos ansiosas, quase como se estivesse sufocando, e permanecia por um tempo ao lado da janela, respirando fundo, mesmo quando estava frio. Com essa correria e barulheira, ela assustava Gregor 2 vezes por dia. O tempo todo ele tremia sob o sofá, e ainda assim sabia muito bem que ela certamente o teria poupado de bom grado, se fosse possível ficar com a janela fechada em um quarto onde Gregor vivia. Em uma ocasião, mais ou menos um mês desde a transformação de Gregor, então já não havia mais nenhum motivo específico para que sua irmã ficasse sobressaltada com sua aparência, ela entrou um pouco mais cedo do que de costume e pegou Gregor de surpresa, enquanto ele ainda estava olhando pela janela, imóvel e bem posicionado para assustar alguém. Não teria surpreendido Gregor se ela não houvesse entrado, visto que sua posição a impedia de abrir a janela imediatamente. Mas não só ela não entrou, como também bateu em retirada e fechou a porta. Algum desavisado poderia ter concluído, com base nisso, que Gregor estava de tocaia, esperando por ela e queria mordê-la. É claro que Gregor imediatamente se escondeu sob o sofá, mas teve que esperar até o almoço para que ela voltasse, e ela parecia muito menos calma do que o normal. Com base nisso, ele percebeu que sua aparência ainda era constantemente intolerável para ela, e deveria continuar assim no futuro, e também que ela tinha que exercer muito autocontrole para não correr ao ver a pequena parte de seu corpo que saía debaixo do sofá. Para poupá-la até mesmo desta visão, um dia ele arrastou o lençol que cobria suas costas até o sofá. Esta tarefa o custou 4 horas, e posicionou-o de tal forma que agora estava completamente escondido de sua irmã. Ainda que ela se agachasse, não poderia vê-lo. Se o lençol não fosse necessário, na opinião dela, ela poderia removê-lo, pois estava claro o suficiente que Gregor não obtinha nenhum prazer em se isolar tão completamente. Mas ela deixou o lençol exatamente como estava, e Gregor acreditava ter captado um olhar de gratidão quando, em uma ocasião, cuidadosamente levantou o lençol um pouquinho com a cabeça para verificar se sua irmã
havia reparado no novo arranjo. Nas primeiras 2 semanas, seus pais não tiveram coragem de visitá-lo, e ele frequentemente ouviu como eles apreciavam o trabalho que sua irmã estava fazendo, enquanto que anteriormente eles costumavam ficar irritados com ela, pois a consideravam uma moça um tanto quanto inútil. Contudo, ambos os pais agora esperavam na frente da porta do quarto de Gregor, enquanto sua irmã o limpava, e assim que ela saía, tinha que explicar com detalhes como as coisas estavam lá dentro, o que Gregor havia comido, como ele havia se comportado desta vez e se, talvez, ela havia percebido alguma melhora. De todo modo, sua mãe quis visitá-lo comparativamente logo, mas seu pai e irmã a impediram, primeiro com motivos que Gregor ouvia com bastante atenção e com os quais concordava totalmente. Mais tarde, contudo, tiveram que segurá-la à força e, quando ela exclamou: Deixem-me ir até Gregor. Ele é meu filho desafortunado. Não entendem que preciso ir até ele? Ele pensou que talvez fosse uma boa ideia se sua mãe entrasse, não todo dia, é claro, mas quiçá uma vez por semana. Ela compreendia tudo muito melhor do que sua irmã, que apesar de toda sua coragem, ainda era uma criança e, em última análise, havia talvez se comprometido com uma tarefa difícil, devido a uma imprudência infantil. O desejo de Gregor de ver sua mãe logo se realizou. Apesar de, durante o dia, por consideração a seus pais, Gregor não ficar querendo estar perto da janela, ele não podia rastejar muito pelo quarto, pois o mesmo tinha apenas alguns metros quadrados. Achava difícil ficar deitado em silêncio durante a noite, e comer logo não lhe dava mais o menor prazer. Então, para distrair-se, adquiriu o hábito de rastejar pelas paredes e pelo teto. Gostava especialmente de dependurar-se no teto. A experiência era bastante diferente de ficar deitado no chão. Era mais fácil de respirar. Uma ligeira vibração perpassava seu corpo e, no meio do divertimento quase feliz que Gregor encontrava lá em cima, às vezes acontecia de, para sua própria surpresa, ele se soltar e cair ao chão. Contudo, agora ele conseguia controlar seu corpo de forma bastante diferente e não se machucava com esta queda tão grande. Sua irmã percebeu imediatamente a nova diversão que Gregor havia encontrado para si, pois conforme rastejava, deixava pelos cantos traços de uma substância grudenta. Então, teve a ideia de facilitar os passeios de Gregor o máximo possível, retirando os móveis que obstruíssem seu caminho, especialmente a cômoda e a escrivaninha. Mas não poderia fazer isso sozinho. Não ousava pedir ajuda ao pai, e a criada certamente não a teria ajudado, pois, apesar de a menina, que tinha aproximadamente 16 anos, ter permanecido corajosamente após a demissão da cozinheira anterior, ela havia implorado o privilégio de ficar permanentemente confinada à cozinha e ter que abrir a porta somente em resposta a uma solicitação especial. Deste modo, sua irmã não teve escolha senão envolver sua mãe, enquanto o seu pai estava fora. A mãe aproximou-se do quarto de Gregor com exclamações de alegria e emoção, mas quedou-se em silêncio ao chegar à porta. Claro que sua irmã havia verificado primeiro se tudo estava em ordem no quarto. Só então é que deixou sua mãe entrar. Com rapidez, Gregor puxou o lençol mais para baixo e o amarrotou ainda mais. Ficou parecendo só uma manta jogada descuidadamente sobre o sofá. Naquela ocasião, Gregor se conteve para não espiar por debaixo do lençol. Deste modo, ele se absteve de olhar para sua mãe daquela vez, e só contentou-se em saber que ela havia vindo. Venha, ele não está visível, Disse sua irmã, e evidentemente puxou a mãe pelo braço.
Gregor ouviu enquanto as duas mulheres frágeis mudavam a cômoda pesada de lugar e enquanto sua irmã constantemente assumiu a maior parte do trabalho, sem dar ouvidos aos avisos da mãe, que temia que ela se esforçasse demais. A tarefa durou um bom tempo. Após um quarto de hora já ter se passado, sua mãe disse que seria melhor se deixassem a cômoda onde estava, porque, em primeiro lugar, ela era pesada demais, e elas não terminariam antes da chegada do pai. E, ficando no meio do quarto, ela bloquearia todos os caminhos de Gregor. Em segundo lugar, não era certeza que Gregor ficaria feliz com a remoção da mobília. Para ela, o oposto parecia ser o caso. A visão das paredes vazias partiu seu coração. Então, por que Gregor não sentiria o mesmo, já que estava acostumado com a mobília há tempos e se sentiria abandonado em um quarto vazio? E não é verdade? Sua mãe concluiu baixinho, quase que sussurrando, como se quisesse impedir que Gregor, de cujo paradeiro ela não estava muito certa, ouvisse até mesmo o som de sua voz, pois estava convencida de que ele não compreendia suas palavras. Não é fato que, tirando a mobília, estamos mostrando que não temos mais qualquer esperança de melhora e o estamos deixando para se virar sozinho, sem qualquer consideração? Acho que seria melhor se tentássemos manter o quarto exatamente do jeito que era antes, de modo que, quando Gregor voltar para nós, ele encontre tudo inalterado e poderá esquecer o que aconteceu nesse meio tempo com mais facilidade. Quando ouviu as palavras de sua mãe, Gregor percebeu que a falta absoluta de contato humano, em conjunto com a vida monótona cercada pela família nesses últimos 2 meses, deve ter confundido a sua mente, pois de outra forma não saberia explicar para si mesmo por que estava tão ansioso para que esvaziassem seu quarto. Estaria ele mesmo ávido para que seu quarto aconchegante, decorado com móveis que havia herdado, fosse transformado em uma caverna na qual ele poderia, é claro, rastejar em todas as direções sem ser perturbado, mas também ao mesmo tempo com um rápido e completo esquecimento de seu passado humano? Estava ele a aquele ponto já quase se esquecendo, e teria sido só a voz de sua mãe, que ele não ouvia há tempos, o que o despertou? Nada deveria ser retirado. Tudo deveria ficar onde estava. Em sua condição, não poderia funcionar direito sem as influências benéficas de sua mobília. E se a mobília o impedisse de rastejar a esmo por todo o quarto, não havia problema nenhum nisso. Pelo contrário, seria um grande benefício. Mas sua irmã, infelizmente, pensava o contrário. Havia se acostumado, certamente que com razão, no que tangia a discussões sobre Gregor, a agir como uma especialista em relação a seus pais. Então agora, o conselho da mãe foi razão suficiente para que sua irmã insistisse na remoção, não só da cômoda e da escrivaninha, que eram os únicos itens que haviam ocorrido a ela, como também de toda a mobília, exceto o indispensável sofá. Claro que não era somente uma atitude desafiadora e infantil, e sua autoconfiança recente e inesperada que levaram a essa exigência. Ela havia observado, de fato, que Gregor precisava de bastante espaço para rastejar pelo quarto. A mobília, por outro lado, pelo que se podia ver, não tinha qualquer utilidade. Mas talvez a sensibilidade entusiasmada das jovens de sua idade também tenha desempenhado um papel. Esta sensação vinha à tona a todo momento, e com isso Gretchen sentiu-se tentada a tornar a situação de Gregor ainda mais aterrorizante, para que ela pudesse fazer mais por ele do que já estava fazendo. Pois certamente que ninguém além de Gretchen teria coragem de entrar sozinho em um quarto onde Gregor reinava sobre as paredes vazias. Então,
não se deixou dissuadir por sua mãe, que neste quarto parecia insegura de si devido à sua própria agitação, e logo se calou, ajudando a filha com toda a sua energia a carregar a cômoda para fora do quarto. Ora, Gregor poderia passar sem a cômoda, se necessário, mas a escrivaninha precisava ficar. E tão logo as mulheres haviam saído do quarto com a cômoda, grunhindo conforme a empurravam, Gregor colocou a cabeça para fora do sofá para ver como poderia intervir com cuidado e o máximo de consideração possível. Mas, infelizmente, sua mãe voltou para o quarto primeiro, enquanto Gretchen estava com os braços ao redor da cômoda no quarto ao lado, e a balançava para frente e para trás, sozinha, sem conseguir tirá-la de sua posição. A mãe de Gregor não estava acostumada a vê-lo. Ele poderia tê-la feito passar mal, e então, assustado, rastejou de costas até a outra ponta do sofá, mas não pôde impedir que o lençol mexesse um pouco. Isso foi o suficiente para chamar a atenção de sua mãe. Ela parou de supetão, ficou imóvel por um segundo e depois voltou até onde estava Gretchen. Apesar de Gregor repetir para si mesmo diversas vezes que nada de incomum estava acontecendo, que eram só alguns móveis sendo mudados de lugar, logo teve que admitir que os movimentos das mulheres por todos os cantos, as conversas sussurradas e o barulho da mobília sobre o assoalho o estavam afetando como uma grande comoção por todos os lados, e encolhendo a cabeça e os membros com força e pressionando seu corpo contra o chão, teve que assumir para si mesmo, sem dúvidas, que não conseguiria aguentar tudo aquilo por muito mais tempo. Elas estavam esvaziando seu quarto, tirando dele tudo que lhe era caro. Já haviam arrastado a cômoda na qual guardava o serrote e outras ferramentas que usava para seus trabalhos em madeira, e agora estavam desafixando a escrivaninha que era presa ao chão, na qual ele, na época em que era aluno da administração, assim como na época de escola e até mesmo quando estava no primário, havia feito suas lições. Naquele momento, ele não teve mais tempo de averiguar as boas intenções das duas mulheres, de cuja existência ele havia, de qualquer modo, quase que se esquecido, porque elas trabalhavam silenciosamente, em sua exaustão, e seus passos pesados era tudo o que se ouvia. Deste modo, ele rastejou para fora. As mulheres estavam apoiadas na escrivaninha no quarto ao lado para fazer uma pausa, mudando sua direção 4 vezes. Não tinha ideia do que devia resgatar primeiro. Então, viu pendurada conspicuamente na parede que fora isso já estava vazia, a fotografia da mulher vestida inteiramente de peles. Apressou-se em direção a ela e apertou-se contra o vidro que a mantinha no lugar e que lhe deu uma boa sensação no abdômen. Pelo menos, esta fotografia que naquele momento Gregor escondia por completo, certamente ninguém levaria embora. Virou a cabeça em direção à porta da sala para observar as mulheres quando voltassem. Elas não se haviam permitido descansar por muito tempo e já estavam voltando. Gretchen havia colocado o braço. Então, o que levaremos desta vez? Dizia Gretchen enquanto olhava ao redor. Foi então que seu olhar cruzou com o de Gregor na parede. Manteve sua compostura só por causa da presença de sua mãe. Virou o rosto em direção ao da mãe para impedi-la de olhar em sua volta e disse em uma voz trêmula e demasiadamente rápida: Venha, não seria melhor voltar para a sala só por um minuto? O objetivo de Gretchen estava claro para Gregor. Ela queria levar a mãe para um lugar seguro e então expulsá-lo da parede. Bom,
que ela tentasse fazer isso. Ele apertou-se contra a foto e não a deu para a irmã. Preferia pular na cara de Gretchen. Mas as palavras de Gretchen fizeram com que sua mãe ficasse imediatamente irrequieta. Deu um passo para o lado, avistou a enorme mancha marrom no papel de parede florido e, antes de tomar plena ciência de que o que estava vendo era Gregor, ela, a mãe, gritou com voz esganiçada. Meu Deus! Meu Deus! E caiu com os braços esticados, como se estivesse abrindo mão de tudo sobre o sofá, e lá ficou imóvel. Gregor, você... Exclamou sua irmã, com o punho em riste e urgência no olhar. Desde sua transformação, estas foram as primeiras palavras que ela dirigiu a ele. Correu para o cômodo ao lado para buscar alguma bebida com a qual pudesse reavivar a mãe de seu desmaio. Gregor também queria ajudar. Haveria tempo depois para salvar a fotografia, mas estava bem grudado no vidro e teve que fazer força para se soltar. Então, também correu para o cômodo ao lado, como se pudesse aconselhar a irmã, do modo que fazia antigamente, mas teve que ficar parado atrás dela enquanto ela vasculhava diversas garrafas pequenas. Ainda assim, ela se assustou quando se virou. Uma garrafa caiu no chão e se quebrou. Um caco de vidro atingiu Gregor no rosto com algum tipo de remédio corrosivo se derramando sobre ele. Agora, sem se demorar mais nem um segundo, Gretchen pegou tantas garrafas quanto conseguiu carregar e correu com elas até a sua mãe. Bateu a porta com o pé. Gregor encontrava-se impedido de ver a mãe, que podia estar às portas da morte graças a ele. Não conseguia abrir a porta e não queria afugentar a irmã, que precisava ficar junto de sua mãe. A essa altura, só lhe restava esperar então, sentindo-se culpado e preocupado, começou a rastejar sobre tudo, paredes, mobília e teto. Finalmente, em seu desespero, conforme a sala começava a girar a seu redor, ele caiu no centro da grande mesa. Um curto tempo se passou. Gregor permanecia deitado inerte. Tudo a seu redor estava em silêncio. Talvez fosse um bom sinal. Então, a campainha tocou. A criada estava, como de costume, trancada na cozinha. Então, Gretchen teria que ir abrir a porta. Seu pai havia retornado. — Que aconteceu? Foram suas primeiras palavras. A aparência de Gretchen havia contado tudo o que ele queria saber. Gretchen respondeu em voz abafada. Deveria estar com o rosto sobre o peito do pai. Mamãe desmaiou, mas está melhorando. Gregor fugiu. Sim, eu esperava por isso, disse seu pai. Sempre disse isso, mas vocês mulheres nunca querem ouvir. Estava claro para Gregor que seu pai havia compreendido a curta mensagem de Gretchen de forma completamente errônea e estava presumindo que Gregor havia cometido algum crime violento. Deste modo, agora ele precisava encontrar seu pai para acalmá-lo, pois não tinha tempo nem oportunidade de esclarecer as coisas para ele. Então, correu até a porta de seu quarto e apertou-se de encontro a ela, de modo que seu pai pudesse ver, assim que entrasse no corredor, que Gregor tinha toda a intenção de voltar imediatamente para seu quarto e que não seria necessário forçá-lo a entrar, e sim só abrir a porta para que ele desaparecesse de pronto. Mas seu pai não estava no clima de observar essas gentilezas. — Ah! Gritou assim que entrou, em um tom que indicava estar irritado e insatisfeito ao mesmo tempo. Gregor inclinou a cabeça para longe da porta e levou-a em direção ao pai. Não havia imaginado seu pai da forma como agora se encontrava à sua frente. Claro, com seu novo jeito de se rastejar por todos os cantos, não havia prestado atenção no que estava acontecendo no resto do apartamento, como costumava fazer,
e deveria ter atentado para o fato de que encontraria condições diferentes. Contudo, seria aquele seu pai ainda? Seria aquele o mesmo homem que se deitava exausto na cama em dias anteriores, quando Gregor saía em uma de suas viagens de negócios? Aquele que o recebia à noite quando retornava, vestindo roupão e sentado na poltrona, totalmente incapaz de se levantar, e que só levantava o braço em sinal de felicidade, e que nos raros passeios a pé juntos, em alguns domingos por ano e nos feriados importantes, caminhava lentamente entre Gregor e sua mãe, e que já andavam devagar, sempre um pouco mais vagaroso do que eles e encapotado em seu velho casaco, o tempo todo apoiando sua bengala no chão com cuidado, e que, quando queria dizer algo, quase sempre ficava parado, e era aquele que reunia a família ao seu redor? Ainda era? Mas agora estava ali de pé, bastante ereto, vestindo um uniforme azul justo com botões dourados, como os que os funcionários de banco usavam. Acima do colarinho duro do casaco, seu firme queixo duplo sobressaía. Abaixo de suas sobrancelhas grossas, seus olhos pretos estavam penetrantes e alertas, e seu cabelo branco, que costumava estar sempre bagunçado, havia sido penteado e dividido em uma risca exata e brilhante. Jogou seu chapéu, no qual um monograma dourado, aparentemente o símbolo do banco, estava afixado em um arco do outro lado da sala, fazendo-o aterrissar no sofá, e pôs-se a andar, empurrando a barra do longo casaco de seu uniforme para trás, com as mãos nos bolsos das calças e uma expressão sombria na direção de Gregor. Não sabia exatamente o que tinha em mente, mas levantou o pé a uma altura anormalmente alta, de qualquer forma, e Gregor ficou espantado com o tamanho gigantesco da sola da sua bota, pois sabia, desde o primeiro dia de sua nova vida, que no que lhe dizia respeito, seu pai considerava o uso da força como sendo a única reação apropriada. Então, correu para longe do pai, parando quando este ficava imóvel, e pondo-se em movimento novamente quando seu pai ameaçava se mexer. Contornaram a sala desta maneira repetidas vezes, sem que nada de decisivo acontecesse. Na verdade, por causa do ritmo lento, nem parecia uma perseguição. Gregor permaneceu no chão, pois temia que, se subisse nas paredes, seu pai considerasse isso um ato de verdadeira malícia. De todo modo, Gregor teve que admitir para si mesmo que não conseguiria aguentar correr em círculos por muito mais tempo, porque, toda vez que seu pai dava um único passo, ele tinha que fazer inúmeros movimentos. Já estava começando a sofrer de falta de ar, visto que antigamente seus pulmões costumavam ser bastante frágeis. Enquanto arrastava-se ao redor da sala para juntar energias para correr, mal conseguindo manter os olhos abertos, seu cansaço não permitiu que pensasse em outro modo de escapar que não fosse correndo. E já tinha quase se esquecido que as paredes lhe estavam disponíveis, apesar de estarem obstruídas por decorações cuidadosamente entalhadas, cheias de pontas afiadas. Naquele momento, algo jogado casualmente passou de raspão por ele e rolou à sua frente. Era uma maçã. Imediatamente, uma segunda se seguiu à primeira. Gregor ficou paralisado de medo. Fugir seria inútil, pois seu pai havia decidido bombardeá-lo. Da fruteira sobre o aparador, seu pai havia enchido os bolsos e agora, sem mirar direito, jogava maçã após maçã. Estas pequenas maçãs vermelhas rolavam como que eletrizadas pelo chão e colidiam umas com as outras. Uma maçã jogada sem força passou de raspão pelas costas de Gregor, mas caiu ao chão sem causar danos. Contudo, outra jogada logo após aquela bateu com bastante força nas costas de Gregor.
Ele queria se arrastar para longe, como se a dor aguda e inesperada sumisse e se mudasse de posição. Mas sentia-se como que preso ao chão. Então deitou-se com os sentidos completamente confusos. Foi só com o último olhar que lançou que percebeu que a porta de seu quarto havia sido aberta e que bem em frente à sua irmã, que gritava, sua mãe havia corrido só de roupas de baixo, pois sua irmã a tinha despido para que respirasse melhor quando desmaiou, e agora corria em direção a seu pai. No caminho, suas saias caíram uma após a outra e, tropeçando sobre elas, ela se jogou nos braços de seu pai e abraçando-o em completa união. Mas naquele momento, a vista de Gregor parou de funcionar. Ela colocou suas mãos na nuca de seu esposo e implorou que poupasse a vida de seu filho Gregor.